esquecer quem é o proprietário das equações de Maxwell, que não seja o Maxwell. Assim, qual é o elétron, é o fósforo, ou é Júpiter? Qual é a entidade da natureza que é proprietária das equações de Maxwell. E que não está preso. Que é o proprietário dele. Então é a carga elétrica, como é que se dizia o proprietário? Eu diria o seguinte, vamos dizer assim, eu pensaria no caso de aquisição de propriedade e depois herança. Né? Como que as coisas começaram? Né? Como é que começou a primeira equação de Maxwell? A equação de Coulomb, de divergência de E igual a U. Veio da carga. Então, você começa a partir da carga, vamos dizer assim, que é algo visível, né? Que é algo no sentido aristotélico atualizado, que é algo que tem existência física, você tem aquela carga. Aí aquela carga gera para você um campo elétrico. Muito bem. Pergunta. Se eu só conhecesse a equação de Coulomb, divergência de E igual a ρ sobre epsilon zero, esquece o resto, não vou fazer mais experiência nenhuma, não quero levar choque, não quero fazer nada. Quero ficar na minha mesinha, sentadinho, com papel e lápis, sabendo que divergência de E é ρ sobre epsilon zero. Eu posso deduzir todas as equações de Maxwell? Ou seja, eu te dou o rabinho do gato. Você consegue reconstruir o gato? Se eu te dou o rabo. Eu conheço o gato. Faço uma... Corta o rabinho do gato e te dou. Cara, a partir desse rabo você vai reconstruir o gato. Você vai sentar na tua mesa e vai reconstruir geneticamente o gato. Como é que eu posso, a partir só da equação de Coulomb, tirar as equações de Maxwell? Existe um outro. A gente vai aprendendo com o tempo, a física, a prática da física nos foi ensinando. Existe um outro elemento por trás das equações de Maxwell, que são as simetrias. Simetria relativista. Então, se eu te digo, olha, cara, eu te dou essa equação, divergência de E igual a ρ, mas te digo que essa teoria, essa equação, ela é apenas o fragmento de uma teoria completa, cuja simetria é a simetria de Lorentz. Aí você vai sentar e vai tirar todas as equações de Maxwell. Porque você sabe um fragmento e sabe a simetria. Aí você gera tudo. Então, quer dizer, eu te dou o rabinho do gato, eu te dou alguns dados sobre o DNA do gato, você reconstrói o gato. Então, isso foi o que aconteceu com as equações de Maxwell. Ela nasceu propriedade da carga elétrica. A partir da carga elétrica, nós construímos a equação de Coulomb, que a gente é igual a ρ. Aí, claro, no processo histórico, né, você começou a ver a questão do campo magnético, correntes gerando campo, depois você conseguiu ver a lei da indução de Faraday, você foi construindo por essas leis um conjunto de equações que quase chegou lá. Quando Maxwell recebe isso tudo, ele recebe sem a corrente de deslocamento. Aí Maxwell falou, tem uma assimetria nas nossas equações, rotacional de E igual a menos dT, mas rotacional de B não depende, a rotacional de B é só zero, João. Então tem coisa faltando. Ele sabia que a carga elétrica é uma simetria. A conservação da carga elétrica é fundamental. E aí ele introduz a corrente de deslocamento. Então, você já foi melhorando a coisa. Então, quer dizer, as equações de Maxwell, elas começaram como propriedade da carga elétrica e das cargas em movimento, que são as correntes, mas no fundo tudo é carga elétrica. Então você gerou, então eu estou colocando um pouco a física, né, como ela vai se fazendo. Você gerou as equações de Maxwell pela matéria carregada. Mas depois você começa a compreender que você talvez não precisasse da matéria carregada. Quer dizer, as equações de Maxwell são propriedade da carga elétrica, basta uma das equações e das simetrias. As simetrias é que são as verdadeiras donas das equações de Maxwell. Porque você mesmo, vão aprender aqui no curso. Vou mostrar para vocês aqui no curso, no exercício de menos de um quadro negro, que sem conhecer nenhuma das equações de Maxwell, mas apenas descrevendo o fenômeno eletromagnético, com cargas que se atraem e se repelem, e isso induz a necessidade de um objeto de estímulo. E a velocidade de propagação dessa interação é c. Com esses dois dados, eu construo as 4 equações de Maxwell, com base na simetria. Então, vamos dizer, o verdadeiro proprietário das equações de Maxwell são as simetrias, não é a carga. A carga é apenas, vamos dizer assim, um agente concreto. A simetria é algo abstrato. Então, a simetria, vamos dizer, é a metafísica. E a carga é a física. A carga, vamos dizer assim, é o objeto, né, dentro da metafísica aristotélica, a carga é a representação, é a física, é algo tangível, é algo que tem existência no espaço e no tempo.
Então a carga, ela simplesmente é um agente de uma situação muito mais abstrata, que é a simetria. Então, quem são os proprietários das equações gerais, da relatividade geral? Quer dizer, quando se começou a gravitação de Newton, a mesma história da carga elétrica. Gravitação vem da massa. Massa gera gravitação. Beleza, tudo bem, nós vivemos assim durante 3 séculos. Aí Einstein, em 1905, introduz a relatividade especial. Quando ele diz que E igual a mc2, ele fala, olha gente, massa vira energia, mas a energia é vista como massa também. Então a energia começa a fazer o papel de massa. E aí, quando ele introduz a relatividade geral, ele já está descolado dessa situação mundana, de que campo gravitacional é gerado por massa. Ele fala, não, campo gravitacional é gerado por energia. A energia pode ser a energia de uma massa de repouso, é igual a mc2. Mas a energia pode também não vir da massa de repouso, ela pode ser o fóton. O fóton é pura energia. Massa zero, mas gera campo gravitacional. Por quê? Fóton é energia. Energia vira, sobre C2 vira M. Então você gera um campo gravitacional. E aí o fóton interage com o campo gravitacional, está fazendo 100 anos agora de Sobral, 1919. Então, quem se apropriou, quer dizer, você construiu a gravitação newtoniana partindo da massa. Quem é o proprietário da gravitação newtoniana? É a massa. Mas quem é o proprietário da relatividade geral? A simetria sobre transformações gerais coordenadas. Então, é sempre bom a gente imaginar o seguinte: a gente está no século XXI. Não importa que área da física vocês vão, nós não podemos negar o papel da simetria na construção da física. Então, quem é o proprietário das equações de ângulos? A simetria de ângulos. Então, eu diria, eu tiraria um pouco dessa noção que você está colocando. Quem é o proprietário das equações de massa? É a carga elétrica? Eu diria não. A carga elétrica é apenas o corretor dos imóveis. Ele vai te vender as equações de Maxwell, mas as equações de Maxwell têm uma origem muito mais assim, abstrata, né? Que são as simetrias. Quem são as simetrias das equações de Maxwell? A simetria associada à conjugação, à conservação da carga elétrica. Então, tem uma carga conservada, isso é importantíssimo. Isso é uma simetria, se define uma simetria. E a outra é a simetria relativística. As equações de Maxwell são covariantes sobre transformações de Lorentz, ou sobre as transformações da relatividade especial. Isso aí te dá todo o poder de construir as equações de Maxwell sem ir em nenhum momento para o laboratório. Não estou negando a física experimental, não, tá, gente? Só estou dizendo que, como Dirac dizia, quando você não tem os instrumentos, o paper de Dirac de 39, a relação entre a física e a matemática. Se você não tem instrumentos para fazer uma experiência na natureza e você quer perceber um aspecto daquela natureza, use a matemática e a tua abstração. Com a matemática e a tua capacidade de abstração, você é capaz de construir física, que vai prever, inclusive, a existência, vai induzir, inclusive, tecnologia para poder verificar se aquilo é verdadeiro. Ninguém construiria o LHC se não houvesse a previsão. As previsões físicas do modelo padrão. Só para acabar o raciocínio, só para finalizar esse raciocínio. Então, quer dizer, quem se apropria de uma teoria física, muitas vezes não são aqueles agentes concretos que a gente vê nas equações, a massa, a carga, a corrente, são as simetrias. E aí, esses objetos são apenas a representação terrena, física, né, daquela simetria. A carga é uma representação da simetria. Simetria é uma coisa abstrata, mas ela se refere por representação. O que é o elétron? O elétron é uma representação do grupo de Poincaré. O que é o fóton? Uma representação do grupo de Poincaré. O que é o quarto? Uma representação especial do grupo de Poincaré. Então, as partículas são representações de simetrias. Eu sinto o raciocínio. A minha dúvida é o seguinte: você vai lá no cartório registrar seu filho. Quem é o pai, quem é a mãe? A simetria da conservação da carga. Então o cara diz, pô, aqui na Terra não tem nada, tem que ter gente. Então, quando você faz aquele E ali, que está aí divergente de aquele E, você escreveu, E está por aí, igual menos um gradiente de φ, menos um de A de T. Então ele tem variáveis matemáticas claras, que é o φ e o A, que são do fóton. Então eu só estou querendo colocar uma dúvida nas pessoas. Mas aí você está ligado dentro do apartamento do Lula, tá, né? Todo mundo agora. Eu me perdi um pouco. Eu estou ligado ao cartório. Vamos sair da pergunta. Registrar quem é o. Então, eu quero dizer. Ó, Lula, eu acredito que você não roubou, não. Eu estou do teu lado.
Então, você está, eu só quero dizer, você está com uma coisa que você falou muito bem. A carga elétrica é um tipo de um agente imóvel. Agora, o trabalhador, na equação de Marx, é o E e o B, e no fundo o φ e o A. Esses são os trabalhadores. Então aí tem uma certa confusão. Já está falando do eletromagnetismo marxista. A força de produção e o capital. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês. Tem uma certa confusão nas equações de Marx. E é uma coisa que está à espera de ser esclarecida. O que está à espera de ser esclarecido é o posicionamento do fóton. A mãe, quando você for educatório, o Marx, a equação de Marx, a mãe dele, quem é a mãe? Você não pode dizer que é simetria. Tem que ser a mãe. E a mãe que tem, aqui aparece a mãe como o fóton. Porque você tem o φ e o A. Se você fosse registrar Jesus, Isso, exatamente. Você botaria a mãe Maria e o pai Deus. Então, mas aí está bem claro. Jesus é o caso claro. Então, a simetria é o a simetria, ela permite que você tenha mais de um trabalhador. Então, você faz o fóton como outro trabalhador, como a mãe, no caso, porque você está fazendo um tipo de carga elétrica, delta Q igual a zero. Se você tiver uma transmissão de carga, você vai precisar de outros campos. Outros agentes. Então você pode ter mais equações de Marx similares para uma mesma simetria. Então, eu só quero colocar, para não confundir as pessoas, eu só quero dizer o seguinte: as equações de Marx, elas podem ter, vamos dizer, o dono é a simetria, o gerador. Agora, o trabalhador é os potenciais, o φ e o A. E esses potenciais, um deles é o fóton. Então, o fóton é o trabalhador das equações de Marx, e não é a consequência da carga elétrica. Ele é o trabalhador e pode ter outros irmãos do fóton trabalhando também. Não, virou capitalista. Olha a força da indústria. Não, tudo bem, porque entrou na tua onda. Eu não estou querendo confundir as pessoas, porque eu sei o que eu estou falando, mas eu não estou querendo que as pessoas entendam que está todo mundo querendo ir além das equações de Marx. Essas equações são uma gênea. Está certo. Certo, sim. Agora, será que tem. Como ir além? Sim. Será que tem outras equações de Marx ou paralelas? Certo. Eu estou dizendo assim, essa é a profóton. Se você tivesse outras partículas intermediárias da carga elétrica, mais de um fóton trabalhando no eletromagnetismo. Você teria outras equações de Marx paralelas. Entendeu? Então vamos dizer, faz conta que você está reproduzindo, né? Tem aqueles diálogos imaginários, tem umas peças de teatro que são excelentes. Oi? Equações geradas do mesmo pai, que é simetria. Não, tudo bem, não estou entendendo, mas eu digo que seria bonito se a gente conseguisse fazer uma peça de teatro, um diálogo entre Marx e Maxwell. Os dois foram contemporâneos, né? Podemos imaginar uma peça, pode ser trabalho de final de curso, escrever um roteiro de uma peça de um diálogo entre Marx e Maxwell. Eu acho que isso aí você vai aprender muita física. Não, até lá já era professor. Então, eu acho que, digamos, eu gosto dessas imagens, assim, eu acho que essas imagens metafóricas são muito boas, que ajudam a ficha a cair. Às vezes a gente não consegue convencer uma pessoa usando uma argumentação, mas às vezes essas metáforas são muito boas, porque elas fazem também a gente aprender. Né? Já estou vendo que tem algo de marxista no eletromagnetismo. Né? O eletromagnetismo pode ser visto sob uma visão capital-trabalho, né? Quer dizer, energia-carga. Né? Então, acho que faz sentido. Agora, na minha opinião, o que eu vejo das teorias modernas, né, da equação de Dirac. E quem é o proprietário da equação de Dirac? Não é o Dirac. Dirac foi apenas um agente, né, que transcreveu, vamos dizer, recebeu esse espírito. A simetria das equações de Dirac é a simetria de Lorentz. A simetria de Lorentz ela é mãe de muitas equações. Se eu só soubesse a simetria de Lorentz, eu posso derivar as equações de Marx. Daí as equações de Marx, sim, é a equação de Dirac também. Eu não preciso pensar no elétron, pensar na equação de Pauli, usar, relativizar, covariantizar a equação de Schrödinger. Eu posso sentar na minha mesinha e falar, o que eu sei das transformações de Lorentz? Isso. Aí eu sei que as transformações de Lorentz, que são simetrias, são coisas abstratas, elas têm representações físicas. Quem são as representações físicas?
os campos. Campo do elétron, campo do fóton, esse vai. E aí, a partir dessas representações físicas e da simetria, eu construo a equação do Dirac. Então, a equação do Dirac, ela é construída no papel, né? Sem nenhum vínculo com a natureza. Depois você vai interpretar. É o que o Dirac fazia. Cria a matemática. Leve a matemática até o ponto mais extremo que você puder. Não abandone a matemática a hora nenhuma. E no final interprete. Isso que ele dizia. Então a física, né, essa física de aquela que foi tão combatida pelo Paulo, tão combatida pelo Heisenberg, né? Então a gente está falando de pessoas que pensaram também negativamente. Os relatos, né? Depois até no seminário de hoje de manhã eu mostrei lá as frases deprimentes de Pauli sobre a equação de Dirac, as falas deprimentes. Heisenberg chegou a dizer que o capítulo mais triste da física contemporânea continuam sendo as equações de Dirac, a continuação da equação de Dirac. Depois Pauli diz, tudo isso que Dirac falou é muito bonito, mas não precisa ser levado seriamente. Então, por quê? Porque ele estava trazendo uma outra forma de fazer física, que era justamente a existência de entidades abstratas. Quem que faz ciência sem abstração? Alguém faz arte que não seja abstrata? Né? Você pinta um quadro, assim, mesmo que seja um quadro representativo de uma paisagem, mas aquela é a forma como você está vendo a paisagem, a cor do tronco da árvore, a cor da nuvem. Então, tem sempre abstração na produção artística e na produção científica. E Dirac dizia, não vamos negar isso. Vamos pegar a abstração e a matemática. É um instrumento, são os meus pincéis e a minha paleta, e eu vou pintar uma bela paisagem usando esses pincéis e essa paleta. Simetrias, abstração, matemática, etc. Ele construiu a equação dele e previu tantas outras coisas que acabaram aparecendo. Previu a antimatéria, gente. Cara, se ele fosse esperar o pósitron aparecer, né, eu estivesse esperando até hoje. O monopólio magnético estava esperando até hoje. Quando ele morreu em 84, ele ficou assim, ele morreu triste porque ele não viu o monopólio magnético. Ele esperou por praticamente 1931. Ele esperou 53 anos pelo monopólio magnético e não apareceu. Só que o Bohr teve sorte, ele esperou um ano. Ele previu em 31 e apareceu em 32. Depois o antipróton, ele previu em 31 e apareceu em 56. Ele esperou 25 anos, mas o monopólio magnético não apareceu. Então, eu acho que essa forma de fazer física, né, que aqui a gente pouco vai estar trabalhando aqui, a forma de fazer o eletronegativo, né, que não é bem o Jackson, é um pouco nessa direção. Você usar um pouco da abstração matemática sem medo de estar ferindo a física. Dirac sempre dizia, boa matemática refina a tua intuição. Todos nós, todo mundo aqui, eu digo, a primeira pessoa eu. Quem nunca confundiu força com velocidade no ensino médio? Para a gente desvincular. A gente é aristotélico. A gente é aristotélico todas as horas da nossa vida. Né? Não é só na primeira, não é só na primeira lei de Newton. A gente se descobre aristotélico em muitas horas do nosso dia a dia. A gente tem essa raiz aristotélica. Não sei se é aristotélico, se Aristóteles percebeu alguma coisa no ser humano, né? Pelo menos no ser humano ocidental, que nós todos nos percebemos. Então, eu acho que a física, ela foi um pouco nessa direção. Aí, quando Dirac chega, ele era muito pitagórico e platônico, justamente, né? Ele fala, deixa que a natureza é matemática. A natureza tem uma qualidade intrinsecamente matemática. Então, deixa a matemática conversar com a natureza e você simplesmente é um observador. E você vai levando. Deixa a matemática te levar. E aí, quando você chega lá, você interpreta. Essa é a visão que foi tão combatida, mas que foi assim que nasceu o modelo padrão. Segundo você, é melhor deixar a simetria te levar. Deixa a simetria. Já que o Pagodinho vai gostar, simetria leva eu. Minha vida leva eu. Então vamos lá. Então é isso aí, simetria leva nós. Então, introduzimos os monopólios magnéticos. Está aí. Para uma outra forma mais simples de colocar as equações. Essas chamadas aqui são chamadas. São chamadas identidades de Young, né, quando se quer igual assim. Identidade porque nós obtivemos que, somando tudo, isso aqui é identicamente zero, desde que o potencial vetor seja derivado, tenha segundas derivadas contínuas, seja de classe C2 e as derivadas segundas existem, sejam contínuas. Aí a gente pode aplicar essa equação aqui, que dá conta dessas duas equações de Marx, divergência de E, divergência de B igual a zero e rotacional de E igual a menos dV dV.
Essa equação pode ser colocada de uma forma simples. Vocês, nas aulas que eu pedi para vocês darem uma olhada lá, física em duas dimensões, vocês viram que a gente introduziu o conceito de vetor dual. Né? Dado um vetor V, I, um espaço bidimensional, eu tenho esse vetor aqui, V, com coordenada Vx e Vy, eu posso sempre definir esse vetor aqui, Vtil, I, que é epsilon e j, Vj. O que significa isso aqui? Isso aqui, se eu colocar esse vetor aqui em forma de vetor coluna, Vt1, Vt2, isso aqui nos dá 0, 1, menos 1, 0. V1, V2. Isso aqui nada mais é do que uma matriz que faz uma rotação, né, de um ângulo de 90 graus, né, cosseno, seno, essa matriz aqui, cosseno, θ, seno, θ, menos seno, θ, cosseno, θ, ela pega um vetor do espaço, pega um vetor qualquer. Se eu aplicar essa matriz em um vetor, ela vai pegar esse vetor aqui e vai rotacionar esse vetor no sentido horário de um ângulo θ. Então vai ser o mesmo vetor rotacionado de um ângulo θ. Essa matriz aqui, ela faz esse trabalho. Atuando no vetor, ela pega o vetor e roda ele de um ângulo θ antitrigonometricamente. Essa matriz que está aqui é essa matriz, para θ igual a π sobre 2. O cosseno é 0 e o seno é 1. Então, esse vetor dual é esse vetor aqui. Eu pego, é como se eu tivesse a informação que está nesse vetor, ela está contida em um vetor que vai ser rodado de 90 graus no sentido antitrigonométrico, vai ser o vetor Vtil chapéu, o vetor Vtil flechinho. Esse vetor aqui é esse vetor. A coordenada x dele é a coordenada y do outro, e a coordenada y dele é menos a coordenada x dele. Então, eu não perdi nenhuma informação, simplesmente eu estou falando de um outro vetor que é o dual dele. E aí a gente viu naquelas aulas que, por exemplo, se eu for falar da divergência do vetor V, isso aqui é DI, VI. Mas eu posso inverter essa relação. Posso inverter essa relação aqui, passando o epsilon para o outro lado. Essa matriz aqui, ó, é 0, 1, menos 1, 0. O inverso dessa matriz é menos ela. Então, o vetor VI é menos epsilon IJ, VTJ. Então, se eu escrever isso aqui, isso vai ficar menos DI, epsilon IJ, VTJ. Isso aqui é menos epsilon IJ, DI, VTJ. Isso aqui é justamente o rotacional em duas dimensões. Então, a divergência de um vetor em duas dimensões é o rotacional, é menos o rotacional do seu dual em duas dimensões. Lógico, o rotacional em duas dimensões não é um vetor, o rotacional em duas dimensões é um escalar. O rotacional só é um vetor em três dimensões. Em quatro dimensões, o rotacional é uma matriz assimétrica 4x4, né? Portanto, com 6 componentes independentes. Então, o rotacional, ele muda de característica de acordo com a dimensão onde eu estou. Em uma dimensão não tem rotacional. Eu vou tirar dx do vx menos dx do vx. Então, o rotacional em uma dimensão espacial é zero. O rotacional só começa a existir em duas dimensões. Quando eu tiro dx do vy menos dy do vx. É a única coisa que eu posso tirar do rotacional. O rotacional em duas dimensões, ele, apesar de ter as flechinhas, ele se comporta como uma grandeza escalar sobre rotações. Então, essa noção de dual no espaço-tempo, no espaço bidimensional. No espaço tridimensional, no espaço euclidiano tridimensional, o que é o dual? Aqui. Estou levando vocês depois para o espaço do encosto. Tá? Então, a gente fez no E2, o espaço euclidiano bidimensional, né? A gente definiu o dual desse modo. O dual do vetor é epsilon j, vj. Então, o dual de um vetor é um vetor. Se eu vou agora para o espaço euclidiano tridimensional, eu tenho um vetor. O que é o dual? O dual é você pegar o Levi-Tivita daquela dimensão, 3 dimensões, o Levi-Tivita é epsilon jk. Então eu vou ter que pegar o meu Levi-Tivita
FJK e contrair com o vetor VK. Sobram dois índices. Então isso aqui, vamos dizer, vai ser chamado V maiúsculo, vai ser o dual. O dual desse vetorzinho é essa matriz aqui. Vamos ver lá. Vetil 1, 2. É epsilon 1, 2, 3, V3. Vetil 2, 3. 2, 3 vai ser o Vx, vai ser o V1. E vetil 1, 2, 2, 3, 3, 1. Vai ser o V2. Então, o dual, essa matriz aqui, vetil, é uma matriz, claro, ela é antissimétrica. Se eu trocar I com J, ela troca de sinal. Se o I for igual a J, ela é zero. É uma matriz antissimétrica, 3 por 3, diagonal, portanto, toda zero. E aí, o V1, 2 é o V3. O V1, 3 é menos isso aqui. V1, 3 é menos V3, 1, é menos V2. Então, a matriz é antissimétrica. Isso aqui é menos V3. Isso aqui é mais V2. Agora, isso aqui é linha 2, coluna 3. 2, 3 é V1. Então, aqui é V1 e aqui é menos V1. Então, a gente vê que toda a informação sobre um vetor está contida numa matriz antissimétrica. Pode ser equivalente a uma matriz antissimétrica em 3 dimensões. Então, o dual de um vetor em 3 dimensões é uma matriz, não é mais um vetor. Em 2 dimensões, o dual de um vetor sobra um índice. Então, só pode ser vetor. Aqui, sobram 2 índices. Então, tem que ser uma matriz. Então, eu tenho essa relação de dualidade. Aí também eu posso fazer o contrário. Eu posso agora pegar essa equação aqui. Eu quero inverter isso aqui. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por um epsilon n i j. Epsilon n i j vezes epsilon i j dá 2 vezes delta de nk. Então, eu vou ter que o vetor vk é 1 meio do epsilon kappa nn, a matriz dual nn. Essa relação é inversa dessa relação. Aqui eu tenho a matriz escrita em função do vetor. Aqui eu tenho o vetor em função do seu dual, da sua matriz dual. Então, esse é o conceito de dualidade. Dualidade é muito importante. Vocês devem, quem faz teoria de cordas, a gente que faz supergravidade, teoria de cordas, relatividade geral, esse conceito de dualidade é muito importante, porque às vezes você consegue reduzir um objeto mais complicado, quer dizer, ele consegue transformar uma matriz num vetor. Então, você tem um ganho com isso, às vezes, né? Ganho até computacional. Bom, aí agora a gente vai para o espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, nós temos o epsilon de Lev-Tivita quadridimensional. Segundo as regras lá que eu dei nos cursos, nas aulas que eu pedi para vocês olharem no professor global, nós temos lá, né, o epsilon, né, as propriedades do epsilon quadridimensional. Se eu estou agora no espaço de Minkowski, então nós estamos nesse espaço aqui. Uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais. Nós temos a métrica, tensor métrico, letra I, né, que é mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, tudo zero. E temos o Lev-Tivita, epsilon mini kappa, lambda, que tem valores, todos os índices têm que ser diferentes, e epsilon 0, 1, 2, 3 é mais 1. E qualquer permutação ímpar dele vai ser sinal menos 1. Por exemplo, epsilon 0, 2, 3 é menos 1. Epsilon 3, 1, 0, 2. Né? Vamos ver. Então, isso aqui é 0, 2. Boto 1 para cá. Aí ganha um sinal menos. Aí eu boto 3 para cá. Ganha outro sinal menos. Nunca mais. Então, epsilon, agora eu já esqueci. 1, 3, 1, 0, 2 é mais 1. É só fazer a permutação. Bom, muito bem. O que é o dual agora? Se eu tenho o meu tensor eletromagnético, F mini, eu posso tirar o dual. O que é o dual? O dual é sempre a gente contrair com o epsilon. Então, o dual do campo eletromagnético eu escrevo dessa forma. F dual, mini, é um meio, é definido assim, meio, de epsilon, mi, kappa, F kappa. Por que esse sinal de meio? É para poder evitar, porque aqui eu vou contar 2 vezes. Vamos ver só. Se eu pegasse, por exemplo, F dual 0, 1. Isso aqui é um meio do epsilon. 0, 1, kappa lambda, F kappa lambda. Muito bem. Mas agora, como isso aqui é 0, 1, e todos os índices têm que ser diferentes, só sobra a possibilidade desse C2
e esse C3, ou esse C3 e esse C2. Então tem duas possibilidades para eu somar, fazer essa soma. Aqui é 0 e 1, então aqui só sobrou 2 e 3 para esse. Então isso aqui vai ser 1 meio do F 0, 1, 2, 3, F 2, 3, mais 1 meio do F 0, 1, 3, 2, F 3, 2. Não tem outra possibilidade. Agora, F 3, 2 é menos F 2, 3. F0, 1, 3, 2 é menos F0, 1, 2, 3. Então vai ficar mais. Então, se eu não tivesse colocado esse sinal meio, esse fator meio, teria F2. 0, 1 seria F 2 vezes F 2, 3. Então, para evitar essa duplicidade, a gente define o dual com o sinal meio. O fator meio, que aí vai ficar F0, 1 é o F 2, 3. Então, o dual com 4 dimensões, com espaço de Minkowski, ele é definido dessa maneira, e a inversão dele também pode ser feita. Eu posso escrever F mini em função do seu dual. Então, vai dar aparecer um sinal menos. Epsilon menos 1 meio de mi. Por que aparece esse sinal menos? Esse sinal menos aparece por causa da métrica de Minkowski. Pelo seguinte, epsilon mi kappa lambda vezes epsilon alfa beta kappa lambda é menos 2 vezes delta mi alfa delta mi beta menos delta mi beta delta mi alfa. Então, esse sinal menos aparece por causa disso. Porque esse F em cima é mais 1 e esse F embaixo é menos 1. Então, isso vai dar sempre esse sinal menos do espaço de Minkowski, que não existe esse sinal nos espaços euclidianos. Então, muito bem. Então, nós já sabemos sobre a dualidade. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que aquela identidade de Bianchi pode ser, adquire uma forma mais simples na hora de escrever as equações de Maxwell. Seria o seguinte, deixa eu apagar aqui. Nós temos epsilon, nós temos escrito assim as identidades de Bianchi, da onde saíram as duas equações de Maxwell homogêneas, dmi f mi kappa, mais dmi f kappa mi, mais d kappa f mi igual a 0. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir todos esses f's pelos seus respectivos duais. Então vai ter um fator menos 1 meio global, que eu vou esquecer, porque é tudo igual a 0. O que é importante vai ser o f e o z tilde. Né? Vai ficar aqui o sinal menos global e o fator meio global vai ser tudo. Vai ficar epsilon mi kappa alfa beta dmi f tilde alfa beta. Estou usando essa definição, só que eu estou chamando esses dois i's aqui, nem sei, chamamos de alfa beta para evitar misturar com esse kappa que está aqui. Aí agora, esse aqui vai ficar mais epsilon kappa mi alfa beta dmi f tilde alfa beta. E esse aqui vai ficar epsilon mi alfa beta d kappa f tilde alfa beta igual a 0. Então, os índices que estão soltos aí, alfa beta está somado, estão somados, né? Mi e kappa são índices livres. Então vamos fazer o seguinte, vamos contrair toda essa equação com epsilon, vou pegar aqui um epsilon mi, acontece mi, tem alfa beta, mi kappa mi. Vamos pegar que a gente contraísse isso aqui para evitar a repetição de índice com um epsilon lambda mi kappa mi, ou mini kappa, vamos botar assim, mi kappa. Então, essa equação aqui, então, vamos pegando. Então, essa equação tem 3 índices livres. Mi, kappa, mi. Kappa, mi. Alfa e beta estão sempre somados, já estão comprometidos. Então, eu vou contrair essa equação com esse tensor aqui. Então, nós vamos ter epsilon, lambda, mi, kappa, vezes isso e vezes isso. Epsilon, lambda, mi, kappa, epsilon, mi, kappa, alfa, beta. Vamos usar aquela regrinha lá de cima. Eu tenho aqui o mi contraídos, né? Então, desculpa, está em cima, isso aqui está embaixo. Então, eu tenho essa contração aqui, epsilon,
lambda mi kappa vezes epsilon mi kappa alfa beta. Eu preciso realizar isso aqui. Isso aqui eu já sei, quando soma 2, eu vou formar aqueles deltas que estão lá em cima com aquele fator menos 2. Vamos fazer o seguinte, para poder ficar igual a essa aqui, ó, a contração está acontecendo nesses dois índices finais aqui, é só trazer para cá. Trago o kappa para cá. Kappa deu dois saltos, então não acontece nada. Agora eu trago o mi para cá, fica antes do kappa, também deu 2 saltos, não acontece nada. Então, essa combinação que estava aqui, que é epsilon lambda mi kappa, com essa aqui é a mesma coisa que epsilon alfa beta mi kappa. Então, isso aqui vai dar menos 2, eu vou produzir a mesma coisa nesses 3 termos aqui, né? Então, vai ter sempre o menos 2 que eu vou estar desprezando, mas aí esse primeiro termo aqui, ele vai produzir para nós um delta de lambda alfa, delta de mi beta, menos delta de lambda beta, delta de mi alfa. Isso tudo aqui vezes dmi f til alfa beta. Então vamos fazer o seguinte, ó, alfa beta, está contraído com esse alfa beta. O alfa vai ficar lambda e o beta vai ficar mi. Então você vai ficar dmi f til, o alfa fica lambda e o beta fica o beta fica mi. Segundo termo, menos dmi f til. Agora, o alfa fica mi e o beta fica lambda. Então, esse lambda mi é menos mi lambda. Então, dá um fator menos 2. Então, esse primeiro termo aqui, com essa contração, esse primeiro termo aqui deu menos 2 f dmi f til mi lambda. Não vou fazer o resto, vou fazer, quem quiser fazer, ó. Aqui eu tenho 2 índices contraídos, mi kappa, aqui eu tenho mi kappa. Então, vou fazer aquela mesma historinha. Eu vou jogar esse mi kappa lá para o fundo e vou jogar esse mi kappa lá para o fundo. Vou usar aquela expressão. Vai dar algo exatamente assim. Vai reproduzir esse termo com um fator menos 2, então vai ficar menos 4. Aí, quando eu pegar esse termo, contrair com esse, eu tenho, ó, mini. Então, faço aquela mesma história. Jogo o mini lá para o fundo, jogo esse mini lá para o fundo, uso aquela expressão, dá os 2 deltas, contraio tudo, vai dar um fator menos 2, vai ficar menos 6. Então, no final do dia, isso aqui é igual a 0. Então, essa identidade de Bianchi, que é mais ampla, né? Tem 3 termos, é maior, ela se reduz simplesmente a uma coisa muito mais assim, bonitinha em comparação com as outras equações de Maxwell. Ela fica simplesmente a quadridivergência do dual do tensor de Maxwell. Então, essas equações aqui têm exatamente o mesmo conteúdo que essas equações aqui. Então, as equações de Maxwell, de forma covariante, o quadro geral das equações de Maxwell são dmi f mini igual a mi0 jmi, dmi f til mini igual a 0. Então, daqui saem as equações de Gauss do campo elétrico e Ampère-Maxwell do campo magnético. Daqui sai Faraday-Lenz e Gauss do magnetismo. Em todas as equações. A conservação da carga está expressa através dessa equação. E aí aqui nós temos o quadro das equações de Maxwell de forma covariante. Certo? Então tem essa brincadeirinha de mexer com esses índices, isso aí eu deixo, isso aí é um trabalho mais doméstico de vocês, né? Tem os livros, tem o professor global, todo mundo vai ficar perdendo. Se alguém tiver dúvida, obviamente, é só me procurar, vou procurar o Léo. Tá? Vocês têm o e-mail do Léo, se precisar falar com o Léo está sempre à disposição, leopr@gmail.com. Qualquer dúvida, marca com ele conversa com vocês, ou então escreve para mim, se eu não tiver tempo eu peço para falar com ele, se eu tiver tempo eu falo com vocês, tá? Só a gente combinar. Não quero que vocês fiquem assim, entregues ao nada, né? Porque tá no professor global, eu estou jogando, eu simplesmente tá no professor global, vamos ganhar tempo, dele passar 3 aulas falando sobre essas coisas de mini e kappa lambda, tá lá no professor global, você já tá fez estudo, pode estudar em casa, na hora que quiser, e aqui a gente vai trabalhando as coisas mais, assim, mais, avançar mais no conteúdo. Bom,
Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar as equações de conservação da energia e do momento, vamos trabalhar no espaço de Minkowski, aquilo que é chamado tensor de energia e momento do campo eletromagnético. O que é um tensor de energia? Nós já fizemos isso na aula passada, vocês já fizeram isso na graduação, usando as equações de base. Tira a derivada temporal do campo magnético do Faraday-Lenz, tira a derivada temporal do campo elétrico na equação de Ampère-Marx, soma tudo e a gente ganha a conservação de energia. Quer dizer, o que a gente está falando é isso aqui, que a gente até fez rapidamente na aula passada. Derivada temporal de 1 meio de ε0 é 2, mais V2 sobre 2μ0, mais a divergência de E vetorial B sobre μ0 igual a menos J escalar E. É a equação de continuidade. Se não houver corrente externa, se é igual a zero, eu tenho uma equação de continuidade no sentido da conservação. Se a corrente externa estiver presente, tem um balanceamento entre a energia, a densidade de energia e o momento compensado por essa grandeza. Então vamos agora olhar essa equação no espaço de Minkowski e vamos ver que a gente vai tirar mais coisa do que só isso. Essa equação ela vai ser simplesmente parte de uma entidade mais ampla que é o chamado tensor de energia e momento, ou tensor, ou stress tensor, tensor de energia e momento, que é os relativistas que estão aqui presentes, né, a nossa colega, eu esqueci teu nome, querida. Paola. Agora não vamos esquecer. Paola, Natália Paola do Brasil. Peraí, Nina. Luana. Então é fácil, são nomes exóticos, né? Luana, Paola, Nina também, um nome exótico, bonito. Então tá legal. Então, você e nosso amigo, bom, 3 relativistas aqui, né? Então a gente vai fazer um curso de eletromagnetismo em espaços de tempos com métrica curva, né? Vamos fazer acoplamento fotográfico, né? Dá para a gente fazer a maioria aí absoluta. Então, esse tensor de energia e momento, né, é a fonte, né, das equações de Einstein. A gente escreve as equações de Einstein. R μ menos o meio de G μ R igual a menos K2 θ μ. Quem é a fonte do campo gravitacional? É o tensor de energia e momento. Por exemplo, vamos derivar o tensor de energia e momento eletromagnético. Então, como é que eu poderia ter um tensor de energia e momento fotônico, energia de fóton gerando campo gravitacional? Vamos tirar uma métrica, né? Tirar um espaço curvo, espaço-tempo gerado por um gás de fótons. Né? Vamos tirar. Então, a fonte é θ μ. Então, vamos tirar o θ μ, que é quem se acopla. O θ μ é muito importante, porque o θ μ é quem se acopla com o campo gravitacional. Ele fica sendo a fonte do campo de gravitação. Quer dizer, da mesma forma que a gente tem a interação entre uma corrente elétrica e um campo elétrico, um campo eletromagnético, né? Quer dizer, isso aqui é o ρφ menos o J escalar A, quer dizer, interação entre correntes de cargas com os potenciais eletromagnéticos. Na gravitação, o que nós temos é isso, é o acoplamento. Quem faz o papel da corrente é o θ μ. E quem faz o papel do campo gravitacional é o G μ. Então, o tensor de energia e momento, ele se acopla com o campo eletromagnético. Da mesma forma que eu tenho um acoplamento do campo eletromagnético com a corrente. Aqui eu tenho o campo gravitacional com o θ μ. Quer dizer, a fonte de gravitação é o tensor de energia e momento. Mas o tensor de energia e momento tem uma parte que é só energia, tem uma parte que é momento. É o que eu estava falando com vocês. Na relatividade geral, não é preciso ter massa para gerar gravitação. Basta ter energia, porque qualquer coisa tem energia. Mesmo as partículas sem massa, elas têm energia. Né? O fóton tem energia, o neutrino, que tem massa quase zero, também tem energia. E os objetos, né? O próprio graviton, que tem massa zero, tem energia. Então, esses objetos são fontes de gravitação. Então, vamos retomar a partir daqui. Vamos pegar as equações de Marx. O que nós fizemos, né, quando nós tiramos a equação de conservação da energia? Eu derivei em relação ao tempo uma equação, derivei em relação ao tempo a outra equação. Perdão. Eu quis tirar a descrição da energia e momento. O que eu fiz aqui? Eu peguei essa equação, multipliquei, peguei essa equação aqui, rotacional direta,
só menos dB. E fiz o produto escalar dessa equação por B. Porque isso aqui vai dar derivada temporal de 1 meio de V2. E depois peguei a equação do rotacional de B. E multipliquei escalarmente por E. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando as equações de Maxwell e multiplicando pelo campo eletromagnético. As equações de Maxwell estão lá. E o campo eletromagnético é o F mini. Então eu tenho um índice à minha disposição aqui. Então eu posso fazer o seguinte, dmi F mini, eu posso multiplicar essa equação à esquerda e à direita por um F mi rho. No espaço micrótico, eu estou fazendo essa operação aqui. Agora eu preciso escrever isso sob uma forma de uma equação de continuidade. Uma equação de continuidade, ela é sempre uma equação com derivadas na frente de tudo. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever essa equação como sendo a derivada do produto, dmi, F mini vezes F mi rho. Botei tudo dentro desse produto, mas agora eu vou gerar um termo novo, vou gerar esse termo que eu não tinha aqui, esse termo aqui que eu não tinha aqui. Então, menos F mini dmi F mi rho. Então, isso que está aqui, isso menos isso, é exatamente esse termo de partida. Mas pelo menos eu já gerei alguma coisa que tem cara de equação de continuidade. Equação de continuidade é alguma coisa que tem essa estrutura, divergência de alguma coisa, derivada temporal de alguma coisa, mais a divergência de uma outra coisa. Então, esse dmi, ele pode estar fazendo o papel tanto do DDT quanto da divergência no espaço micrótico. Bom, aqui está mal. Vou deixar isso aqui assim. Vamos mexer nisso aqui. Aqui vamos fazer a seguinte coisa. Vamos usar a identidade do Bianchi. dmi F mi rho mais dmi F rho mi mais d rho F mi igual a zero. Vamos substituir isso aqui pelas identidades de Bianchi. dmi F mi rho é menos dmi F rho mi menos d rho F mi. Por que eu estou fazendo isso? Caiu do céu isso aqui? Não, vamos botar o que a gente fez aqui. Quando a gente pegou essa equação aqui, e multiplicou pelo campo elétrico, essa equação aqui, ela saiu daqui. Então, eu estou usando, o primeiro procedimento que eu fiz foi pegar essa equação e usar essa equação como inspiração para fazer essa operação. Eu peguei a equação de Maxwell e multipliquei pelo campo. Peguei a equação de Maxwell e multipliquei pelo campo. Mas depois, o que eu acabei fazendo? Eu peguei aquela outra equação de Maxwell, rotacional de E igual a menos ddt. Essa equação não está aqui. Essa equação, ela está aqui. Sob essa forma ou sob aquela forma estendida. F dmi F mi rho mais dmi F rho mi mais d rho F mi igual a zero. Então, usar essa equação aqui é fazer isso que eu fiz aqui. Usar essa equação aqui que eu vou voltar multiplicando. Que é aqui, ó. Estou multiplicando um campo pela identidade de Bianchi. Então, só para mostrar que eu tenho sempre um paralelo do que eu faço no espaço-tempo ordinário com o espaço de Minkowski. Muito bem. Vamos em frente. Vamos apagar isso aqui. Vou aproveitar só esse quadro aqui. Vamos caminhando, vamos subindo agora. Então vamos pegar esse termo aqui, ficou dmi F mini F mini. Agora, esse termo aqui ficou mais dmi F mini dmi F rho mi. E depois esse termo aqui ficou mais F mini d rho F mini. Esse termo já está bom. Vamos dizer por quê.
Ó, esse termo aqui é uma grandeza derivada a mesma grandeza. Então, esse termo aqui eu posso escrever no espaço de Minkowski como sendo a derivada de ρ de 1/2 do f de mi. Se eu fizer essa operação de derivada, eu vou gerar 2 vezes isso que está aqui. O 2 vai cancelar esse meio e vai dar isso aqui. Então, isso aqui é uma identidade. Isso aqui idêntico para isso. Então, ó, isso aqui já é uma equação de continuidade derivada de alguma coisa. Isso aqui também já é uma equação de continuidade, derivada de uma outra coisa. Agora vamos trabalhar esse termo aqui. Esse termo aqui eu vou usar a mesma história que eu usei antes. Eu vou escrever esse termo como uma derivada do produto. Por que vai ser importante isso? Menos a derivada do primeiro. Por quê? Ó, isso aqui virou uma equação de continuidade, como eu gosto. Então eu já estou equação de continuidade, equação de continuidade, equação de continuidade. Mas aqui, ó, o que eu posso usar? Posso usar aqui as equações de Maxwell. dni é dmi é mi igual a mi0 jmi. Aqui eu tenho uma outra configuração de índice. Eu tenho dni f mini, que é igual a menos dni f mi. Ó, então, o que é a equação de Maxwell? Se eu contrair esse mi com esse mi, do lado de cá vai me dar a corrente com esse índice que sobrou aqui. Aqui, ó, mi. Sobra esse mi. Então, esse termo aqui vai ficar mi0 j mi. Então, isso aqui dá menos mi0 j mi. Então, esse termo aqui, ele dá menos mi0 j mi. Que aí, ó, é esse termo que está aqui, muito parecido. Então, vou apagar isso aqui. Vamos juntar tudo agora. Então, agora, hoje eu vou até às 8, tá? Por conta do meu atraso aí. Vamos lá. Então, agora vamos observar uma outra coisa. Esses dois termos aqui, olhem só. Ó, mi, sobra rho. Mi, sobra rho. Então vamos fazer uma cosméticazinha aqui. Ó, mi. Vamos chamar o ni de mi e o mi de mi. Está ficando parecido. Ó. Mi. Ó, f mi é menos f mi. F rho-ni é menos F mi-rho. Ó, vou ficar mais. Então, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Então, já dá um fator. Então, esse termo aqui está fora. Legal? Esse termo aqui, eu vou jogar para cá. Ele vem para cá, mais. Aliás, vem menos, né? Menos mi0 j mi f rho-mi. Ó, mi-rho. Vamos chamar esse mi de mi. Porque aí se muda mesmo. E aí fica mi-rho. Esse aqui, ó, ficou mi-rho. E aí fica o sinal mais. Então esse aqui vai ficar 2 vezes mi0 j-mi f mi-rho. Então, vamos começar a simplificar. Então, esse termo aqui ficou 2 vezes dmi, f mi, f mi. Esse termo aqui eu já coloquei. Aí, vamos esse termo aqui. Mais d-rho. 1/2 do f mi, f mi. Bom, esse aqui ficou aqui, esse aqui veio 2 vezes mi0 j mi, f mi. Isso?
Então, olha só. Aqui eu tenho Mi, aqui eu tenho Rho. Esses dois índices aqui estão todos contraídos. Então nada me impede de chegar aqui e chamar esse cara aqui de alfabeto, só para não ficar carregando Mi alfabeto. E agora esse Rho aqui eu transformo em Mi. Como? Eu chamo isso aqui de demi e coloco aqui um delta de Mi Rho. É como se eu fizesse assim, ó, di delta J é igual a DJ. Delta J é um Rho, mas eu quis transformar ele em Mi, para ficar homogêneo com esse delta. Então eu chamo ele de Rho, mas boto aqui dentro, um delta de Rho Mi. Então esses dois termos se fundem. Eu vou ter aí eu posso dividir tudo por 2. Aqui eu divido por 2, aqui fica 1/4 e aqui divido por 2. Então vai ficar com a seguinte equação: dmi F Mi F Mi Rho mais 1/4 delta, aqui desculpa, fiz uma besteirinha aqui, porque esse índice Mi está embaixo, né? Aqui eu vou perdão, estava errado. Aqui eu estava assim, tinha Rho, estava Rho aqui. E aí eu tenho que colocar, na verdade, demi aqui, perdão, delta Mi Rho. Tá? E aí fica o Rho embaixo, então vai ficar mais 1/4 delta Mi Rho. Então, olha só, esse índice aqui, ó, esse aqui o Mi está contraído, então isso aqui é um Mi Rho. Então esse aqui também tem que ser um Mi Rho, isso aqui é um escalar, porque está tudo contraído, F alfabeta com F alfabeta. Então, desse lado aqui, eu tenho esse índice Mi aqui fora, mas aqui dentro eu tenho uma estrutura que tem índice Mi Rho, Mi Rho. E aqui eu tenho Mi0, J Mi, F Mi. Vamos dar uma olhada, por exemplo. Então, a estrutura que está saindo é isso aqui, ó. Demi de um objeto que eu estou chamando aqui de θ Mi Rho igual a Mi0 J Mi F Mi Rho. Então eu tenho uma equação de continuidade. Se a corrente externa for zero, isso aqui é zero, eu teria uma equação de conservação. Então vamos ver o que está aqui dentro. Agora vamos fazer uma identificação das componentes desse tensor de dois índices que está aí, desse θ Mi Rho, que é o candidato ao nosso tensor de energia e momento do campo eletromagnético. Vamos olhar então quem é essa equação. Então essa equação tem essa estrutura, uma equação tensorial. Ela tem é uma equação, na verdade, vetorial. Ela tem um índice livre, o índice Rho. Esse Mi está comprometido aqui, está casado, e esse Mi está casado. Então eu tenho o índice Rho. Vamos tomar Rho igual a zero. É uma equação vetorial. Vamos pegar para cada componente, pegar a componente temporal dessa equação. Então vai ficar dmi θ Mi0 igual a Mi0 J Mi F Mi0. Agora vamos desenvolver isso aqui. Ó. Isso aqui eu posso pegar componente temporal. Então vai ficar D0 θ 0 0 mais derivada espacial θi0 igual a Mi0. Aí é a mesma coisa aqui. J0 seria F0 0 mais Mi0 JI Fi0. Só que F00 é zero, não existe. Essa matriz é anissimmétrica. Então sobrou isso aqui. Essa equação está me dizendo o seguinte: isso aqui é 1 sobre C, derivada temporal do θ00, mais dI θi0 igual a Mi0 JI Fi0. Então, quem está na derivada temporal é o θ00. Então, se essa equação, vamos ver o que é o θ00, para ver se a gente consegue identificar esse θ00 com a densidade de energia do campo eletromagnético. Quem é o θ00? Vamos usar a nossa definição lá. θ00 é F0Mi Fmi0 F0Mi Fmi0 mais 1/4 do delta 00 F alfa delta F alfa delta. Vamos desenvolver isso aqui. O nosso tensor aqui, como eu já falei, é antissimétrico. Ele não pode ter zero aqui. Isso aqui nunca pode ser zero, porque ficaria F00. Só pode ser um índice espacial.
Então esse índice aqui necessariamente é espacial, porque está contraído. Delta 00 é 1. Agora, isso aqui pode ser desenvolvido. Isso aqui vai ficar, somando todos os índices, F0i, mais Fi0, Fi0, mais Fij, Fij. Todas as possibilidades de índice. Esse índice aqui pode ser temporal. Se ele é temporal, esse aqui só pode ser espacial. Depois, ele pode ser espacial. Se ele é espacial, esse aqui pode ser temporal ou espacial. Dá esses três termos. Só que esse termo aqui, ó, I0 é menos 0i, I0 é menos 0i. Então esse termo aqui se cancela, isso aqui dá um fator. Então vamos lá, então assim, 4, delta 00, F0. Então isso aqui é 2 vezes F0i em cima. É menos o campo elétrico I componente sobre C. F0i embaixo, o campo elétrico I sobre C. Fij, isso aqui é menos, vai descer, Fij vai ficar mais Epsilon IJK dk, Epsilon IJLP. Agora substituindo os F's pelos B's. Então, então esse primeiro termo aqui deu isso aqui. Então, menos 2 é 2 sobre C2. E aqui vai ficar 2 vezes. Esse fator delta vai ficar 2 vezes delta de kappa L. Então vai ficar 2 vezes B escalar B. Tá, 2 vezes B2. Deixa eu só caminhar aqui um instantinho. Então isso aqui ficou θ 00. Ó, F0i em cima é menos o campo elétrico sobre C. F0 embaixo é menos o campo elétrico sobre C. Então vai ficar é 2 sobre C2. Aí tem esse fator. Opa! 2 aqui, que vai pegar esse 1/4, vai ficar menos 1 meio de A2 sobre C2. E aqui vai ficar menos 2, é 2 sobre C2, com esse 1/4 deu menos 1 meio, e esse aqui deu 2 vezes esse 1/4, vai ficar mais 1 meio de B2. Então, nós temos o seguinte, ó, θ 00 está dando para nós é 2 sobre 2 é 1 meio de A2 sobre C2 mais 1 meio de B2. Está quase a expressão da energia. Estão faltando aqui o epsilon 0 e μ0. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa equação toda pode ser dividida por μ0. Então, na verdade, aqui vai ter 1 sobre μ0 e aqui vai ter 1 sobre μ0. Então, quando eu dividir, então, na verdade, o meu θ 00, eu teria que ter dividido tudo isso aqui por... Eu peguei esse μ0 daqui e dividi globalmente pelo μ0 do lado esquerdo. Então, esse termo aqui com esse termo aqui tem um μ0 no denominador. Então, 1 sobre 2 μ0, 1 sobre 2 μ0. μ0 C2 é o epsilon 0, 1 sobre epsilon 0. C2 é 1 sobre epsilon 0 μ0. Então, isso aqui sobe o meio de epsilon 0 é 2. Então, essa grandeza que nós derivamos aqui, 1 sobre μ0, F mini. Vamos botar até esse 1 sobre μ0 global. Fazer o seguinte, 1 sobre μ0. F mini, F mini. Mais 1/4. Delta mini. F alfa beta. Esse F alfa beta, F alfa beta, ele está contraído. Muitas vezes a gente na literatura encontra escrito assim, F ao quadrado. Sempre que vocês encontrarem essa notação F ao quadrado, significa esses dois índices aqui, casados desses dois índices aqui. Tá? É um casamento perfeito dos dois, então a gente chama de F2 só para simplificar. Então, isso aqui é tal que a minha componente 00 deu exatamente a densidade de energia do campo de Maxwell. Então, nós vamos identificar esse objeto aqui, com esse tensor, θ μ ρ,
E a componente 0, 0 dele dá exatamente a densidade de energia do campo eletromagnético. Então eu chamo esse tensor de tensor de energia. Por que momento? Vamos ver esse termo que ficou aqui. Ó. A equação de continuidade está aqui. Ó. 1 sobre C ddt do θ 0, 0. Então eu tenho lá o θ 0, 0. 1 sobre C, pode até, se quiser, né, multiplicar, né, toda essa. Bom, vamos deixar assim, 1 sobre C ddt do θ 0, 0. Então, θ 0, 0 eu já sei quem é. Agora, vamos ver quem é esse objeto aqui. Precisei desse termo aqui, aparecendo essa divergência do θ e 0. Θ, componente espacial e componente temporal embaixo. Então, vamos pegar essa equação, esse θ aqui, onde é que eu defini? Aqui. Vamos pegar μ igual a 0, não, μ igual a I, ρ igual a 0, I 0. Então vai ficar F, I, μ, F, μ 0. Estou pegando o primeiro termo. Tem o fator 1 sobre μ 0, né? E aí esse termo aqui vai ficar I 0, mas delta de I 0, delta de Kronecker. Numa coisa temporal que é 0, com outra coisa espacial, esses itens nunca vão poder ser iguais. Esse é 0 e esse é 1, 2, 3. Então esse é 0. Então sobrou só isso aqui para nós. Esse F, então, 1 sobre 0. Como esse índice aqui é temporal, esse índice aqui só pode ser espacial. Então aqui fica um J e aqui fica um J. FJ em cima é menos EPSI JK BK. O FJ0 embaixo é menos o campo elétrico J sobre C. Então nós temos aqui 1 sobre μ0, 1 sobre C. E aí aqui nós temos, ó, o sinal menos vai se cancelar, IJK, BK é J. É J, BK. Isso aqui vai ser exatamente E vetorial de componente I. Então isso aqui é a iésima componente, ó. Bota esse μ0 aqui. Isso aqui é justamente a iésima componente do vetor de point. Então essa componente aqui, θ I0, ela está sendo identificada com 1 sobre C e o vetor de point do campo eletromagnético. É vetor V sobre μ0. Então isso aqui é a divergência do vetor de point. Então essa equação está dando para nós o seguinte, ó, 1 sobre C, derivada temporal da densidade de energia, vamos chamar isso aqui U eletromagnética, que é a densidade de energia, mais 1 sobre C, divergência do vetor de Poynting, igual a μ0, então tirar esse C, C, μ0, JI é a corrente, esse Fi0 é menos o campo elétrico sobre C. Então o C vai cancelar com o C, vai sobrar aqui menos μ0. J, onde é o μ0 eu tirei, não, eu já tirei o μ0 já foi dividido lá dentro, vai ficar menos J escala N. Então aqui é justamente a equação que nós tínhamos derivado na aula passada. Aqui está dando a densidade de energia, a variação da densidade de energia com o tempo, aqui o fluxo de momento e aqui, eventualmente, a dissipação pela interação do campo elétrico com uma corrente externa. Se não houver corrente externa, isso é zero, aí eu tenho exatamente uma lei de conservação, que é a equação de conservação de energia e momento. Por isso que esse tensor se chama tensor de energia e momento, porque a componente puramente temporal dele está dando a densidade de energia, como nós vimos, o meio de E2, o meio de ε0 é 2, mais P2 sobre 2 μ0, e essa componente espacial temporal está dando o vetor de Poynting. Então, essa é a equação. Agora, vamos tirar, nós só pegamos a equação temporal. Quase acabado. Vamos pegar agora essa equação aqui, tomando esse índice aqui igual a I. Nós tomamos esse índice aqui igual a 0. Aí fizemos aqui a equação 0 embaixo, 0 embaixo, 0 embaixo. E ganhamos o quê? A equação de energia e momento. Mas agora esse tensor tem uma componente a mais. O ρ pode ser espacial. Se esse ρ for espacial, ele vai estar dando mais coisa para nós. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos trabalhar essa equação aqui. Agora, não fazendo ρ igual a 0, mas tomando o ρ como um índice espacial. Então a gente está ganhando algo mais. Está ganhando uma nova lei de conservação para alguma coisa. Vamos ver aqui.
Então, pegando essa componente agora espacial, então eu vou ter D0, θ 0i. Então, de novo, uma derivada temporal. Então, isso aqui vai ser uma equação de conservação de alguma coisa. Mas, posso pegar agora esse índice espacial, dj, θji. Pode deixar que vocês treinarem isso, eu vou deixar uma tarefa para casa, com uma coisa diferente, mas inspirada nesse exercício que nós estamos fazendo aqui. Mi0, aí aqui, J0, F0i, mais Mi0, J, índice J, componente FJ. Foi a equação completa. Vamos ver o que essa equação está dizendo para nós, qual é o significado dela. Ela já não é mais uma equação de conservação de energia. Olha, quem está aqui é o θ 0i. Esse tensor é simétrico. Para vocês observarem, esse nosso tensor aqui, ó, se eu trocar o ρ por mi, θ e ρ, é igual a θ por mi. Então vamos ver. Vamos lá. θ 0i. Então vamos lá. Quem é o θ 0i? É fazer esse cara igual a zero e esse cara igual a i. Então vai ficar, só botar aqui, θ 0i. Quem é θ 0i? É 1 sobre mi0. F0 mi. F mi i. Depois dá esse termo aqui, que é o delta 0i. Mi que é i, né? I0 é zero. Delta I0 é zero. Então não tem. Então esse termo para aqui. Como esse índice aqui é temporal, esse aqui só pode ser espacial. Então isso aqui dá para nós 1 sobre mi0, F0J, FJI. O que é isso aqui para nós? 1 sobre mi0, F0J é menos o campo elétrico, componente J sobre C, e FJI é menos Epsilon JIK, campo magnético V. Toda hora você já vai? Porque aí amanhã a gente marcou com 10 horas, né? Tchau, você pode ver amanhã às 10 também, que a gente vai fazer uma discussão para gravar sobre parques. Então. Quase liberando vocês, peço perdão aí, que o atraso foi meu, só para a gente finalizar esse discurso aqui. Então, esse termo aqui, os menos vão se cancelar, então isso aqui vai ficar 1 sobre mi0c. Aí aqui, ó, JIK, JK. Então, mais, menos com menos cancelaram, ficou mais. Agora eu vou trocar esse índice I com esse J. Então você vai dar um sinal menos. Então, ó, IJK. JK, isso aqui é E vetor B, então ficou 1 sobre mi0c, o sinal menos persistiu, menos 1 sobre mi0c é vetorial B. Olha o vetor de Poynting aparecendo aqui de novo. Então, essa componente aqui, θ 0i, está dando menos 1 sobre C, vetor de Poynting. Então, isso aqui, no fundo, vai ser a derivada temporal do vetor de Poynting. Então, o que é o vetor de Poynting? É momento. Então, a derivada temporal do momento, ddt de P, é uma força. Então, essa equação deve estar me dando do lado direito, se eu estou pegando a derivada temporal do momento carregado pela radiação, isso vai dar uma relação de força. Essa radiação está interagindo, está sofrendo ação de alguma força. Vamos ver. Então vamos desenvolver. Então esse aqui é o termo, aqui, θ 0i. Vamos pegar agora esse termo aqui, dj, θji. Então esse termo aqui está aqui. Então esse primeiro termo é 1 sobre C ddt desse objeto. Vamos deixar ele separadinho aqui. Vamos pegar agora esse θji. θji vai ser 1 sobre mi0, FJmi, FMI, não é isso? FJI, FMI, mais um quarto. Mais um quarto, 1 sobre 4 mi0, delta IJ, JI, F alfa ao quadrado. Que famosa contração, F alfa delta, F alfa delta.
Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Apagar isso aqui tudo. Vamos desenvolver aquilo ali, então. 1 sobre M0. F. Então, esse índice aqui tem que ser somado. Ele pode ser temporal, temporal, espacial, espacial. Vai ficar 1 sobre M0, F, J0, F0I. Mais 1 sobre M0, F, agora JK, FKI. Arte espacial. Mais 1 sobre 4 M0, 1 sobre 4 M0,